Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Woodflow, podcast que traz notícias sobre o mercado da madeira. Hoje a gente vai falar muito ainda sobre o tarifaço, as consequências. É o primeiro mês pós-tarifaço, então a gente vai trazer números importantes do que já está acontecendo, perspectiva aí de como a gente vai fechar o ano, alternativas. Então acompanhe a gente aí até o final para ficar informado sobre tudo que está acontecendo no nosso mercado. E antes de apresentar os convidados de hoje, quero dar um recado aí para você que está exportando para a Europa. Está sabendo aí que em 2026 só vai entrar produtos de madeira que estejam legais com a EUDR, com a documentação EUDR. Você já está preparado para atender essa exigência? A gente aqui da Woodflow tem o sistema woodflowexporter.com que vai te ajudar a organizar toda essa documentação. Se você não conhece aí no sistema, entra lá, woodflowexporter.com, faça seu cadastro e você vai ver de forma muito simples como organizar toda a sua documentação para você poder atender o seu cliente na União Europeia. Sistema que já está sendo utilizado por indústrias aqui, aprovado por fornecedores e por importadores na União Europeia. Então aproveita lá que em setembro a gente ainda está com uma condição super especial para você. Recado dado, vou apresentar aqui os nossos convidados. Começar pelo nosso parceiro, Marcelo Bestec, Head de Desenvolvimento Estratégico da STCP. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Gustavo. É sempre uma satisfação estar aqui participando do programa. Meu nome é SCP e vamos para mais um bate-papo, um diálogo aqui. Ótimo, vamos lá. Hoje o desafio vai ser maior, né? Sempre com os números aí e previsões. E o nosso convidado de hoje, ele é o Bartolomeu Silva, diretor técnico atualmente lá da Compensado Sudati e um dos responsáveis aí por implementar aqui a certificação americana muito tempo atrás, vai contar essa história pra gente na chapa de Compensado brasileira. Bartolomeu, obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela oportunidade de participar. É um prazer estar com vocês aqui. Legal, vamos lá então, começando aqui com os números, né, Marcelo? O que vem acontecendo durante o ano aí, nesses 8 meses praticamente aí que fecharam, e também desde o tarifaço ali em julho, o que aconteceu em agosto. Apresenta pra gente, por favor, aí os últimos números atuais das nossas exportações. Vamos a eles. Já temos aí praticamente 2/3 do ano andados e com fatos novos aí que demonstram, né, algumas tendências e, como sempre, setoriais dentro, segmentos dentro do setor, né? Essa imagem ela nos mostra aí o acumulado dos 8 primeiros meses, de janeiro a agosto, para os principais produtos da pauta de exportação madeireira, né, em termos de volume. E nós temos os destaques, 7 meses normais e o último já sob a tarifa. Esse acumulado ele nos mostra que os carros-chefes, né, os líderes do nosso setor, Cerrado de Pinos, Compensado de Pinos, e também uma escala menor, mas muito importante em valor agregado, como veremos na chart sequencial, Móveis e Cerrado Tropical foram os que tiveram destaque, com performance, um desempenho superior a 2024, igual período. Já para moldura, portas e pisos, apesar dos números aqui serem relativamente, expressivamente menores, quando nós olharmos a expressão deles em valor, nós veremos o poder assim desses produtos no mercado. Mas eles não tiveram um desempenho favorável nos 8 meses, em torno de 10% a menos para moldura, portas 7%, mas pisos foram até 35%. E nós podemos seguir no valor, né?
E aqui nós temos, para valor, seguiu mais ou menos a tendência de volume, né? Os 4 produtos que tiveram desempenho favorável em volume expressaram também isso em valor, né? Compensado em torno de uma estabilidade, vamos chamar assim, mas cerrado, tanto de pinos e tropical, e móveis de madeira, com um desempenho acima de 2024, igual período. Moldura, portas e piso, com quedas acumuladas aí nesses 8 meses. Mas é importante ressaltar que, quando tratamos no agregado, especificamente esses 7 produtos, nós exportamos quase 2 bi de dólares de janeiro a agosto, né? Mantivemos, vamos dizer assim, o desempenho de igual período do ano passado. Até aqui, tudo bem. As questões vêm daqui para frente. Pois é, então a gente conseguiu visualizar aí que até mesmo com todos os anúncios no início do ano, todas as incertezas, a gente estava repetindo um bom ano, né? Subiram um pouco os volumes, os valores nesses 2 principais itens, que é o cerrado de pinos e o compensado de pinos. Móveis, cerrado tropical também seguiu um pouco melhor que ano passado. E a gente estava indo bem, apesar de tanta incerteza, né? E aí a gente teve aí em julho o anúncio do tarifaço. Exato. Focando agora nos Estados Unidos, então, o que aconteceu em janeiro, agosto já está muito claro, mas de julho para agosto, o que a gente pode trazer? Bem, esse nosso próximo slide faz justamente essa análise que você comenta. Aqui mostra a mudança entre julho e agosto, né? Exatamente a transição para o tarifaço de agosto. Nós aqui temos as exportações brasileiras de um modo geral. E logo na sequência veremos o que está acontecendo, ou aconteceu especificamente para os Estados Unidos. Pode-se observar que para praticamente todos os produtos, aqui até alguns outros foram trazidos, para ao menos visualizarmos o que aconteceu para alguns de menor escala, mas que houve uma relevância pela expressão positiva aí de aumento. Mas todos os produtos, inclusive os 4 que estavam muito bem, cerrado de pinos compensado, móveis cerrado tropical, tiveram quedas bastante expressivas, da ordem de 10% a quase 30%, mais moldura, portas, pisos, que já não estavam bem nos 8 primeiros meses. Esses números aqui estão dentro daquele que foi apresentado do acumulado, mas moldura teve uma queda vertiginosa aí de mais de 50%, né? E números também expressivos acima de 20% para os demais. Apenas compensado de folhosa, somando aí de eucaliptos e tropicais, tiveram um número também não é tão expressivo, mas um aumento percentual relevante, da ordem de 36%, especificamente no mês de julho para agosto, né? Uma queda bastante acentuada, né? E isso que muita coisa realmente ainda embarcou ali no comecinho de agosto para aproveitar lá o finalzinho da era pré-tarifaço, né? Se a gente pode dividir a nossa era entre pré e pós-tarifaço. E como é que foi lá, Bartolomeu, para vocês na indústria esse anúncio, receber, né, essa informação e como se ajustar rapidamente? O que deu tempo de fazer? Não ter, é claro, antecipar os embarques que estavam previstos, né, para tentar embarcar antes de 6 de agosto, né, e no mais foi reduzir instantaneamente a produção com férias coletivas e era o que dava de fazer, né. Então, não só a cidade, acho que muita gente optou por esse caminho das férias. E agora estamos aguardando para ver o que se desenrola, né? Inclusive, não só pelo tarifaço, como pela questão da Europa também, do antidumping. Então é um momento de muita incerteza e espera. Muita certeza, mas até é interessante
a informação que o Marcelo traz aqui, compensado e folhosa, né, que inclui o eucaliptus, foi um dos únicos itens que subiu, né? E isso muito em virtude da Europa, que acabou demandando mais desse produto, né? Houve um interesse de alguns clientes europeus para tentar usar o eucalipto, talvez como substituição do pinus, mas também como substituição de madeiras folhosas da Ásia, porque também eles estão com problemas de antidumping, etc. Então eles querem alternativas também para o produto asiático, né? Então são dois possíveis usos para o eucalipto agora na Europa, né? Que com o devido trabalho devem conseguir, né, se adequar a usar, né? É interessante que mostra realmente que existem algumas alternativas aí, né, no mercado que a gente pode tentar explorar, né? Mas esse impacto aí de julho para agosto é visível, né? A gente já consegue ver ali uma redução muito grande, alguns produtos muito grande mesmo, como é o caso, eu acredito que o maior impacto seja na moldura, porque não existe basicamente outro mercado para esse tipo de produto, a não ser os Estados Unidos. E aqui dentro, então, a gente viu, né, falar muito aí de férias coletivas. A gente já tem mais ou menos uma ideia do que foi esse reflexo aí, Marcelo, aqui na economia do Brasil, os números mais ou menos de indústrias. A gente percebe que a maioria realmente partiu para férias coletivas, né? Nós tivemos principalmente a tendência inicial, e Bartolomeu fala aqui da Sudat, né, com férias coletivas. Mas nós temos diferentes situações, né? Nós temos exposições diferentes de diferentes produtos ao mercado americano, né? E com isso o impacto até foi um pouco mais drástico para alguns segmentos, né? Você citou moldura, que tem uma exposição muito forte, quase totalmente voltada ao mercado americano. Então não ficou só, como a gente tem observado, acompanhado junto a empresas, na questão de férias coletivas. Já chegaram a demissões e estimativas iniciais falam até em curso de cerca de 3.000 pessoas e também até fechamento, como já noticiado na mídia, né? E, claro, também layoffs, redução de jornada de trabalho, são diferentes arranjos que as empresas têm trabalhado, mas essa redução da produção foi visível, né? E principalmente para alguns mercados, né? Você observa, a gente mostrou a chart anterior, em termos de volume, mas em termos de valor, né? Molduras chegou a 56% de redução. E o acumulado disso, nós temos aí só no mês de julho de 25, a exportação de 256 milhões de dólares. Um mês depois, agosto, 70 milhões a menos, né, praticamente. Então, assim, é um primeiro mês, precisa de um mapeamento e acompanhamento de mercado e olhar de uma forma também setorizada, embora se visualize, né, que praticamente todos os segmentos vêm sofrendo. E quando se olha assim, acho que até o próximo mostra os Estados Unidos em particular, aquela exposição, né, que nós comentamos anteriormente, né, praticamente acima de 48%, ali acima de 50%, né, em 2024, né, nós temos até praticamente 100% com molduras, né, nós temos aí 6 produtos importantes entre os 10 mais. Moldura, portas, piso de madeira, compensado de eucalipto, volume baixo, mas está entre os 10 mais, compensado tropical e molduras e folhosas. Os 2 primeiros são destaque, embora eles tenham uma exposição de acima de 30% ao mercado americano, os volumes são superlativos. Nós estamos falando aí de acima de 2,5 milhões de metros cúbicos exportados por ano. Então, acima de 30% sobre esses números é bastante expressivo, né? E em termos de valor, praticamente segue o de volume. Então, existe uma exposição muito ao mercado americano e somente o próximo slide ele já evidencia isto quando nós projetamos no próximo slide o que aconteceu dentro do mercado americano, né? Do mês 7 para o mês 8,
nós tivemos mais ou menos acentuado por segmentos, aqui em volume, né? Cerrados e molduras de pinos tiveram uma queda mais expressiva, né? E olhando, por exemplo, moldura, ela já estava, né, com números assim iguais ou até abaixo do ano anterior. E em valor, ele basicamente segue a mesma tendência. E também nós tivemos assim, né? É importante quando a gente fala em férias coletivas, demissões, né? Nós estamos olhando essa indústria muito no interior, né? E elas são, às vezes, representam uma parcela muito importante, né, daquela região, daquele município. Isso afeta também a arrecadação de tributos e afeta indiretamente as cadeias, na medida em que uma empresa reduza, né, a sua produção de uma forma imediata, isso tem um impacto em fornecedores, né, reflorestamento, transporte. Então, é algo assim a se acompanhar mesmo de perto. Imagino que acaba afetando tudo, né? Vocês lá na indústria, Bart, vocês, a Sudati tem várias indústrias, né? Aqui no Paraná, são muito fortes e isso acaba afetando realmente toda a cadeia ali, né? Como que vocês, assim, ao receberem uma notícia dessa, todo o esforço que vocês já tinham feito para se adequar aos Estados Unidos, é possível já tomar alguma coisa, alguma medida, já pensar lá na frente, ou agora é mais conter realmente os danos? Como que vocês reagiram lá? Como a gente não sabe o que vai acontecer de fato com o antidumping e com o próprio tarifaço, né? Ele tá muito novo ainda, né? Vários países negociaram, o Brasil ainda não. Tanto que o Brasil ainda está lá nos códigos 1 lá, não foi lá para o código 2, não foi para o 9302 ainda lá, né? Então não dá para saber o que acontece. O que nós sentimos foi que os clientes se retraíram totalmente, né? Porque não, mesmo em casos onde talvez o mercado até aceitaria os 40%, vamos pegar um produto como um BC, por exemplo, né? O preço do Brasil mais 40% ainda seria competitivo no mercado americano. Mas o cliente não quer se expor a isso porque talvez daqui um mês não tenha mais os 40%. Daí o estoque que ele comprou pagando 40% fica caro comparado com um novo embarque de uma nova empresa, né? Então, a nossa situação foi realmente reduzir de imediato a produção, com férias, e também haviam duas laminadoras satélites que produzem lâmina para as fábricas. Houve uma redução de quadro, de verdade, nessas duas unidades, já pela metade, praticamente, né? E é um momento de aguardar, né? Claro, procurando novos mercados, procurando essas oportunidades com o eucalipto que estão aparecendo na Europa, tentando expandir no México e no Caribe como todo mundo, né? Mas sem uma perspectiva clara do que vai ser no mês que vem, né? Se isso continuar, essa medida inicial de férias, ela pode não ser suficiente, né? Pode realmente ter que reduzir de fato a produção em um terço ou na metade, etc., nas fábricas, né? Porque se o mercado americano não aceitar persistir nos 40% e o mercado não aceitar pagar isso a mais pelo produto, né? Nós perdemos 1 milhão de cúbicos aí, né? Como que nós vamos viver com isso? Vai pela metade o nosso mercado, né? Então nós temos que nos adequar a esse tamanho, né? A gente estava comentando sobre os produtos, né? Até você comentou que de repente tem alguns itens que ainda possam ser negociados mesmo com tarifas, né? Mas talvez alguns realmente fiquem de fora. A gente vai ter que se adequar nisso aí. E uma das estratégias que vocês estão tendo também é continuar mantendo o estoque de vocês lá nos Estados Unidos de uma certa forma que possa atender de imediato o cliente, independente do que acontecer de tarifa ou não, né? A Sudati tem essa facilidade de ter a Sudati USA, que é responsável pela maioria das importações que são feitas lá, né? Isso dá um certo fôlego para tomar decisão, né? Não precisou de imediatamente interromper alguns embarques que estavam planejados, etc., porque vai para a Sudati USA, né? Mas se o preço se tornar impossível, essa estratégia também deixa de ser útil, né? Não adianta conseguir importar uma coisa que ninguém vai pagar depois, né? Mas, sim, de imediato foi uma redução de estresse essa possibilidade, né? Tirou um pouco da pressão imediata ali. Exato. Por exemplo, os embarques que a Sudati fez no começo de agosto, ali, antes
até apurou, né? Como deu para ver no caso da moldura também, que o pessoal se agilizou para conseguir embarcar antes, né? Foram todos para a cidade de USA, né? Porque os clientes, de fato, já não tinham mais apetite para esse risco todo, né? A incerteza é pior do que um tarifaço, né? Ninguém sabe o que fazer, todo mundo paralisa e congela, né? Pagar caro é ruim, mas pagar caro e não conseguir repassar depois é preocupante, né? Não saber para onde vai é muito difícil mesmo, né? E até entrando um pouco mais nessa parte de produto, né? Você, como eu falei ali no início, você participou dessa certificação das chapas brasileiras para o mercado dos Estados Unidos. Como é que foi esse processo? Foi algo realmente muito pensado? Foi meio que uma coisa natural? Em 2000, nós tivemos uma crise grande no mercado. O compensado de pino chegou a $150 por metro cúbico, alguma coisa assim, né? Daí, numa conversa com o Januário, lá na Guararapes, um dia, disse, vamos tentar novos mercados, né? Até então a gente tinha a Europa como principal mercado. Tinha, e vendia alguma coisa nos Estados Unidos, mas para um compensador oleado, alguma coisa assim, não para o principal mercado deles, que é o mercado de sheeting, né? Daí, vamos fazer, tá, como é comum, né? Daí foi desenvolvido, houve uma postura da Guararapes, vamos fazer, né? Vamos investir, vamos tentar, tal. Foi um trabalho aí de 1 ano, mais ou menos, de adequação de produto e de procurar certificação e procurar entender o mercado, que era um mercado novo, né? Só que foi, dentro da fábrica, foi uma coisa relativamente fácil de fazer, porque era um mercado que passou a comprar um produto com menos camadas, que não era lixado, que não era amassado. Era um produto fácil de fazer dentro da fábrica. Depois que a gente entendeu como atingir as resistências mecânicas, como mudar o padrão de colagem, que no Brasil era força, e o americano é fibra. Então foram alguns ajustes técnicos. Demorou um tempinho para fazer, até com muita ajuda do pessoal também de resinas, etc., que participaram ajudando, né? Mas uma vez que isso foi feito, foi fácil de implantar na fábrica. Daí, o pessoal da fábrica gostou dessa mudança, né? E daí deu uma sorte de o mercado de ter, em seguida, nos 2 anos seguintes, ali, 2001, 2002, e daí, claro, se estendeu até 2007, um mercado que explodiu. O americano passou a comprar muito mais desse produto e nós tínhamos para oferecer, né? Então foi um casamento ali bem feliz na época, né? E aí, logo em 2008, veio uma crise também grande, né? Que a gente já passou e já quase nem fala nela. E que foi terrível para a gente, porque nós tínhamos ali, de repente, enchemos a nossa produção, que era de 1 milhão de cúbicos, para 3,5 milhões de cúbicos, contando com esse mercado americano, né? E que estava tudo certo, adorando o produto, comprando, até que deu o problema do subprime deles lá, e eles realmente não pararam de comprar só de nós, pararam de comprar deles também. As próprias indústrias deles acabaram sofrendo com isso lá, né? Então, realmente, um mercado que sumiu da noite para o dia, né? Um mercado que o Brasil tinha construído para si, né? Bom, produto confortável, bom de fazer na fábrica, com uma remuneração boa, né? E que realmente foi uma das maiores crises, talvez a maior crise que eu vi no compensado em todos esses anos, né? Não dá para comparar com o que a gente está acontecendo agora, essa crise lá de 2008, subprime, ou agora essa questão da incerteza, ela é mais cruel aí, porque a gente não sabe se vai passar. Esse momento específico, ele é terrível, porque a gente não sabe o que vai acontecer realmente, né? Mas 2008 foi pior, né? Porque realmente o mercado sumiu, né? Hoje tem uma pergunta se eles vão comprar de nós ou se eles vão comprar de outro, nós vamos vender para outro lugar, mas existe um mercado lá, a gente vê que o que tem a demanda, a Europa está mais fraca, mas está comprando, o americano tem demanda, né? O mercado americano cresceu 3,3% a economia no primeiro trimestre, estamos vendo agora as hipotecas caírem, né? A construção de casas está acima de 1,3 milhões, que é um número muito bom, melhor do que antes da pandemia, né? Então, sim, existe um mercado. Tá meio complicado para acessar o mercado, mas ele está lá. Em 2008 não tinha um mercado, ele tinha sumido, né? Então, acho que agora... Não era questão de valores e nada, né? Era sentença de morte mesmo em 2008, né? Agora estamos na UTI esperando. Pois é, e além dessa questão dos Estados Unidos, essa incerteza que existe o mercado, mas a gente não sabe se vai acessar, um outro lado agora é a União Europeia, né, Marcelo? A gente tem também uma ação antidumping contra o compensado de pinos do Brasil, né, que está afetando direto as indústrias. Como é que está esse andamento lá desse processo? Bem, nós temos que olhar para diferentes lados, né, do hemisfério norte e agora passando para a Europa, tem exatamente isso, é específico
para um tipo de produto dos segmentos que nós falamos, né, compensado, de pinos. Ele teve início, né, na verdade, está estabelecido em 3 fases, né, para essa análise, até 12 meses. Começou ali em 6 de março, né, esse estágio inicial, e daí teve uma agenda que se prolongou ali no período entre maio e julho, início de julho, com a programação até de visitas, né, como ocorreram, isso ainda na fase inicial. Agora nós estamos justamente acabamos de entrar na fase preliminar, né, que ela é aí de definição, né, de algumas pré-definições, pré-avaliações, pré-divulgação, né, do que pode ocorrer, e haverá isso início de setembro, até agora espera-se até 6 de outubro, ou seja, estamos vivendo isso, e até 20 de outubro para uma contestação ou para se fazer, né, comentários sobre essa pré-divulgação, né, de possíveis medidas. Daí vai passar um período, daí para a terceira fase, que deve aparecer assim os resultados mais no início do próximo ano, já a partir dos primeiros dias de janeiro, está pelo menos no calendário, né, dessa investigação, e depois até abril para implementação. Então, quer dizer, ela segue, né, o curso, justamente, né, de uma investigação de antidumping movida, né, tem um certo teor político aí e de protecionismo, justamente quanto à aplicação ou não de vendas ao mercado europeu de compensado de pinos abaixo do preço, né, de mercado aqui do Brasil. É algo que a defesa está sendo feita, né, de uma forma bem robusta, pelo que nós temos acompanhado, mas seguir esse curso, né, que a gente tem observado. E a gente tem percebido essa defesa bastante atuante esse ano, né, Bart? Você que participaram lá, a Sudati, né, participou ativamente aí nessa defesa. As próprias associações, aí, a BINS, tem trabalhado tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos, né? E tecnicamente falando, a gente tem chance de passar pelas duas situações, tanto tarifários quanto antidumping, né? Sim. A BINS cresceu muito nos últimos anos, né, com a inclusão de tantos outros produtos e etc. Então, eles têm tido um papel, realmente, já foi no caso das molduras, né, que foi uma coisa que a BINS ajudou a coordenar e foi uma vitória para o Brasil na época, né? E eu não sei se nós vamos ganhar os casos, mas que a defesa está sendo feita no melhor nível possível, isso aí, acho que essa certeza a gente pode ter, né? O que dá para fazer está sendo feito, né? Com advogados de alto nível então é uma coisa que se tem uma esperança, nós vamos ter o resultado, né? Se o caminho for para decisões técnicas, sim, né? O Brasil tem... Não está havendo falta de defesa, pelo que eu pude perceber, né? Mas é um desafio porque a gente falou aí do mercado dos Estados Unidos, né, e a dependência, mas você até explicando aí a forma que foi feita a certificação. O mercado maior do mundo, que melhor pagava e que consumia mais e que teoricamente era mais simples de adequar o produto. Então, a indústria sempre se adequou realmente ao mercado americano, né? Trabalhou para isso, não foi uma acomodação, né? Foi realmente uma dedicação ali. Tudo que foi desenvolvido para lá foi feito porque era a melhor opção na época. Sim, e foi bem feito. O mercado americano recebeu muito bem o produto do Brasil, né? Em questões de qualidade, em questões de acesso ao mercado. O Brasil chega de navio em lugares onde eles têm que andar de trem, né? Então, é uma coisa que estava tudo certo, né? Realmente parecia que nós tínhamos criado um novo acesso a um mercado novo que seria de longo prazo e crescente, né? E isso, e se não fosse a bolha, teria sido, né? Teríamos continuado lá. E tanto que agora, na pandemia, quando houve uma demanda, rapidamente o Brasil também reconquistou esse volume lá, né? O mercado aceita o produto brasileiro muito bem, né?
Já está muito bem estabelecido, as relações comerciais, o produto. Inicialmente, o fato de ter a certificação PS1, ele acabou com certificação da TICO na época, acabou ajudando muito isso. Mas hoje o Brasil tem um nome próprio lá, as próprias empresas, né? O caso da Sudarte, o caso da Guararapes e de tantas outras aí, tem clientes já que compram aquele produto daquela fábrica porque sabe que funciona bem para os projetos que eles estão fazendo, né? Então o Brasil tem uma posição muito boa lá. E não tem, assim, aparentemente, quem vai repor o Brasil lá, né? Produto do Chile, o Chile tem os clientes dele já no próprio Estados Unidos e na Europa e no mundo. Não tem volume do Chile a mais para ser mandado, né? O Uruguai, bom, tem uma expansão agora lá, mas mais 20 mil metros cúbicos. Isso não repõe os 100 mil do Brasil, né? E também eles têm mercados, né? Também estão muito bem posicionados na Europa, pelo que a gente ouve, né? Então, não tem quem vá mandar um produto de pinos, né, de conífera, que o americano gosta, está acostumado, com colagem fenólica, com atendimento de Lacey Act sem questionamentos, né? Não parece ter... Então é provável que o Brasil mantenha essa posição lá, né? Agora, com os 40%, quanto isso vai ser rentável, né? Quer dizer, tem demanda, mas será que tem preço, né? Será que eles vão pagar a conta? Parece difícil ali, mas assim, tá muito claro que eles não têm, até mesmo você conhece bem lá, produção local, por mais que eles produzam muito, eles consomem quase o dobro do que eles produzem. Tem um oceano de pinos no sul dos Estados Unidos, né? Vai lá do leste do Texas até o sul da Virgínia, lá é pinos para todo lado lá, né? São, se eu não me engano, são 80 milhões de hectares de plantações e mais cento e poucos milhões de florestas naturais que eles podem explorar, né? Então tem muita madeira lá, mas não tem quem transforme essa madeira em produto, né? Tem fábricas. Ao contrário, a gente vai fechando, já haviam mais de 100 fábricas de compensado nos Estados Unidos e elas têm ano após ano fechando por dificuldade de mão de obra e outras coisas. Por exemplo, recentemente fechou uma fábrica grande da Georgia Pacific na Geórgia. Então a oferta deles não está crescendo, ela está diminuindo, né? As únicas 2 fábricas novas que foram feitas nos Estados Unidos foram feitas porque queimaram. Uma foi destruída por um tornado e outra pegou fogo. Daí eles reconstruíram novas nas mesmas fábricas porque tinham mão de obra já própria para isso, né? Mas então a gente não tem perspectiva de vai abrir uma fábrica nova de compensado nos Estados Unidos. Pode ser que com tarifaço, pode ser que com tudo mudando, mas isso não é provável. E mesmo que acontecesse, seria daqui 3 anos para funcionar. Os projetos são de muito longo prazo para montagem, né? Então, a demanda para o Brasil deve continuar lá, né? Quão rentável vai ser para a gente com 40% de imposto, eu não sei, né? Mas a demanda vai continuar, né? E tem espaço aqui no Brasil para a gente absorver uma baixa de preço assim, significativa, Marcelo? Dentro do nosso país aqui, produção, vocês que acompanham muito, né, a questão florestal, plantio, custos, né? Vocês veem a possibilidade de custo reduzir aqui? Olha, é complicado, porque 40% pesa na conta, né? Se fosse rachar a conta, o americano paga 20%, o Brasil reduz 20%. Pois é, que poderia se pensar, mas não há um espaço, não para esse volume que se exporta para os Estados Unidos. Estamos falando aí 30 e poucos % de 2,5 milhões, né? Isso aí beira os 800 mil a 900 mil metros cúbicos ano. Quer dizer, isso exportação, né, ao longo do ano. Não tem mercado brasileiro para absorver isso, né? Não estava esperando isso. O que se comentou, né, o Bartolomeu falou, por exemplo, Chile, né, que só está com 10%, Uruguai, e tem um teto baixo em termos de capacidade de atendimento do mercado americano, ele já tem posição estabelecida em alguns outros mercados, né, Europa, alguns até alguma coisa por Oriente Médio, mas até eles podem entrar numa competição, porque, vamos dizer, o preço nos Estados Unidos ser tão atrativo que eles criam uma alteração. Parte do que eles mandavam para outros mercados, aquela dinâmica natural do mercado, acaba indo para os Estados Unidos. Só que isso abre para o Brasil, né, uma oportunidade de atingir outros mercados que nós não estamos sujeitos a 40%,
40 ou mais, né? Tem algumas tarifas específicas de produtos que elas se somam a 40. Então, existem oportunidades porque, como você comentou, né, tem muito recurso natural nos Estados Unidos, mas não tem a capacidade instalada para substituir esses volumes do Brasil, né? Nós somos relevantes, devemos continuar sendo, e eles não têm a capacidade. É algo que está até por trás desse pacote tarifário americano, o desenvolvimento da indústria nacional americana. Mas isso leva-se, né, anos, podendo chegar a décadas, para atingir esse volume. E também a que custo? Porque o custo de produção lá não é só a matéria-prima, é mão de obra, né? São todos os elementos que compõem a produção. Então, nós podemos ainda nos manter competitivos lá, porque eles não terão um substituto em termos de qualidade e até a quantidade de vida. E nós podemos, de certa forma, atingir outros mercados. É o primeiro mês das tarifas, né? Temos que olhar o segundo, tem que se mapear esse mercado, ver de fato o impacto e trabalhar com essas diferentes opções, né? Algumas empresas podem também tomar suas decisões individuais de investirem, né, em outros países vizinhos, como nós já temos visto algum movimento de discussão, né, que nunca não era nem uma hipótese, hoje já começa a ser uma possível alternativa, né, dentro da diversificação mais ampla entre mercados, diversificação eventualmente de produtos e diversificação, por que não dizer, de investimentos, né? Buscar, né, investimentos Paraguai, Argentina, Uruguai, a gente já tem escutado muita gente falar disso, já é uma realidade, né? E, bom, dá para ver assim que não tem nenhuma solução imediata, né? Nem para o Brasil, vamos vender para outro lugar, para os Estados Unidos também não. E aí, essa demora na resolução também tem a ver não só com o tarifaço, mas com a própria situação do mercado, né? A gente estava comentando que os Estados Unidos agora, segundo semestre, naturalmente vai desacelerando, ou seja, eles vão ter um certo estoque lá e talvez não tenham essa pressa para resolver, né, Bartolomeu? Ali no final do ano, naturalmente o mercado lá consome menos, independente de tarifa ou não, né? Eles produzem 90% do que eles usam, mais ou menos, de compensado de pinos, né? Só que essa demanda ela não é linear. Eles têm 2 picos de consumo lá, que são a primavera, né? No caso, na prática, em meses, seria março, abril e maio, onde eles consomem bem mais do que eles produzem, né? Tem déficit de talvez 200 mil metros cúbicos por mês naquele período, né? E daí, em junho e julho, é verão, o consumo cai lá embaixo, né? E depois lá em agosto, setembro, outubro, eles têm um novo pico de consumo, né? E depois, janeiro e dezembro, bem baixo de novo consumo, né? Em geral, de produtos, né? Então, o Brasil, então há essas importações mais ativas do Brasil, um pouco antes desses períodos, para suprir esse mercado. Mas agora, por exemplo, o que fosse embarcar final de setembro, por exemplo, vai chegar lá desembaraçado meados de novembro, já é um momento onde o mercado já está naturalmente caindo. Então, normalmente esse interesse por importação maior ele vai começar em janeiro para chegar o material lá em fevereiro, para daí pegar março, abril e maio, que é a fase boa do mercado, onde falta o produto doméstico e tem boa oportunidade de venda para o produto brasileiro. Então agora o próprio interesse normal do mercado por produto, independente de tarifaço, ele já está esfriando, né? Já esfriou, na verdade, né? Tanto que nós começamos a ver já os preços da Randon Lentes caindo já, né? $5 aqui, $7 ali, etc, né? Mesma coisa na Europa, né? Que agora nós estamos na fase pós-cota, é um momento de pouca compra normalmente, né? Então o que vai mudar de novo em novembro. Então novembro a gente começa a ver geralmente uma ação Então, juntou realmente a tempestade perfeita agora, né? Toda essa confusão de antidumping, de tarifaço, em um momento em que o mercado ele normalmente não tem muito interesse por produto, né? Então potencializou, as notícias ruins estão realmente em evidência aí, né? Pois é, isso causa muito desconforto aqui na indústria, mas também não sei se a gente pode falar em esperança, né? Porque não dá pra gente ficar esperando sempre
a gente tem que agir. Mas pode ser que em alguns meses a demanda volte muito forte, porque os Estados Unidos não vai achar de onde comprar rapidamente. Europa talvez não. Isso não vai acontecer nos Estados Unidos agora, né? Agora tem produto brasileiro ainda, né? A Sudarte tem, a gente sabe que outros também têm, que importadores têm. Então, e como está caminhando para o final do ano, então não vai haver uma falta de produto no momento. Mas quando chegar em janeiro, que todo mundo começar a soltar cotações, olha, preciso de tantas cargas para isso, tantas para aquilo, talvez não tenha produto. E aí o mercado vai vir e o mercado paga. Nós vemos que o americano não tem dificuldade de aumentar preço lá. Quando falta produto, o produto sobe 200, 300 dólares mesmo, né? Então, e como não houve embarque, né, pode ser que falte produto, né? Em janeiro, olha, não tem de quem comprar, né? Talvez aconteça, o pessoal começa a cotar e não vê, e daí é uma corrida nas importações. Daí com 40% ou 140% vão comprar. Mas isso nós estamos falando lá em janeiro de 2026, né? Então nós temos vários meses de amargura pela frente, possivelmente, né? O caso da Europa talvez seja mais simples, né? Porque a Europa já parou de importar, então já está começando a criar um déficit lá, né? Já está começando, assim, apesar de que eu ouvi dizer que ainda tem estoques lá, mas não está repondo, né? Então daqui 60 dias esses estoques vão ter dado uma diminuída, né? É claro que dezembro e janeiro são muito devagares na Europa também, mas eles têm a cota, né? Eles querem geralmente comprar para cota. Então, uma vez que haja, agora em 6 de outubro, haja uma prévia do antidumping, isso aí deve dar um rumo para a Europa, eu acho, né? Se for pouquinha coisa, 5%, 10%, que se não for nada, ou se for 10%, o pessoal vai pagar e vai comprar pinos e pronto, né? E se for 40%, 50%, né? O que a gente não espera isso, mas não tem como saber, aí vai haver uma corrida para alternativas, né? O pessoal vai tentar comprar eucalipto, vai tentar tentar se adequar com isso, né? Então, eu acho que para a Europa, em outubro, a gente começa a ver o que vai acontecer. É mais rápido na Europa a reação, né? Esse ano ainda vamos saber alguma coisa lá. Acho que em questão de semanas eu acho que nós vamos saber alguma coisa na Europa, né? Isso é importante, ter alguma definição, né? Por pior que ela seja, a gente pelo menos saber o que vai acontecer. E falando um pouco mais desses produtos, né? Você que participou dessa certificação e você conhece tudo aí sobre compensar no mundo. Como que o Brasil está posicionado para a questão da diversificação, né? Que todo mundo fala, não, agora tem que diversificar, tem que vender para outros países, como se fosse algo muito simples, mas a gente sabe que leva um tempo. Mas você enxerga assim um compensado brasileiro com talvez poucos ajustes, atingindo outros mercados? Olha, o mercado mundial de compensado é gigantesco. Ele é talvez da ordem de 200 milhões de metros cúbicos por ano, né? 200 milhões. Nossa produção está em torno de 2 milhões e pouco. E um percentual significativo disso aí, né? É importado e exportado, né? Claro, talvez tenha mercados que sejam impossíveis para nós, mas eu diria que talvez 20 milhões de metros cúbicos por ano do que é importado e exportado seriam mercados que o Brasil, com um devido esforço, poderia acessar, né? Mas não com o nosso produto atual, né? A maioria são mercados para um produto um pouco mais requintado do que o nosso, vamos dizer assim. Também usam madeira de plantação, em alguns casos, né? Mas é produto calibrado, é produto com miolos inteiros, que não tem cavalo, que não tem janela, né? Com um controle de umidade mais rígido, que daí não dá empenamento, tem algumas coisas, mas são todos ajustes pequenos em termos de investimento, né? Não é nada como comprar um secador novo, uma caldeira nova, né? Mas é uma juntadeira aqui, alguma coisa ali. Então isso, só que é uma coisa que nós nunca nos dispusemos a fazer, porque não precisava, né? Nós tínhamos esses mercados que valorizavam uma origem da madeira sem muita controvérsia, ou no nosso caso aqui no sul, sem controvérsia nenhuma, né? E uma colagem fenólica, que é um padrão nosso, né? Então tem mercados, né, que valorizam aquilo que nós fazemos já, né? Só que no momento esses mercados estão bem em risco, né? E de qualquer modo estão menores, né? Porque aqueles volumes lá de 3 milhões e pouco de metro cúbico que nós fizemos durante a pandemia, eles não têm mais o espaço agora, né? Os Estados Unidos, se volta com 1 milhão. Daqui a pouco a gente vê os Estados Unidos explodindo de uma nova boom de construção e tal, né? Pode ser que ele tenha a bola de cristal dele, tá vendo coisa que ninguém está vendo. Que a gente não está vendo, né? Mas no normal voltaria para 1 milhão, a Europa voltaria para 1 milhão,
mas ainda falta 1 milhão nessa conta, né? Que nós temos 3 milhões e pouco de capacidade, né? Então, para não reduzir essa capacidade ela já reduziu, né? As fábricas já estão produzindo menos, mas está tudo montado lá ainda, né? As equipes, está tudo. Então, para não ter que definitivamente reduzir isso, nós temos que acessar mercados novos, né? E com produtos um pouco mais requintados, né? Mas você acredita ser possível? Possível e com investimentos não muito altos. Demoraria Comparado um pouco. com uma floresta ou com uma equipe de extração florestal, que são milhões e milhões, né? Não são investimentos altos para fazer essa mudança, né? Pois é, interessante porque o nosso setor aí, Marcelo, vocês conhecem bem, tem tudo isso mapeado aí no Brasil, é um setor muito forte, né? Setor florestal, setor de indústria, claro que esses detalhes técnicos aí levariam tempo, mas o Brasil ainda é muito forte, né? É muito forte, né? Foram décadas de construção, não somente do setor florestal, em termos de recursos, né, plantados, mas de uma indústria forte, né? E muito bem posicionada em alguns mercados. E nós temos essa questão, né? Estamos falando aqui dessa maioria de produtos vindo de florestas plantadas. Isso aí é um diferencial para a nossa indústria, né? Quando mais de 90% do setor florestal organizado, né, no Brasil vem de florestas plantadas, né, ele é um diferencial que a gente pode e deve continuar mostrando, né, para o mundo, e até porque tem outras investigações e tem outras barreiras comerciais que estão vindo exatamente nessa direção, né, e nós temos isso para mostrar. Fora, claro, um parque industrial bastante diversificado, nós temos praticamente todas as cadeias, né, de segmentos uma atrás da outra em termos de produção, né? Temos um mercado doméstico, né, relevante. Estava falando aí dos grandes números do compensado. Nós produzimos cerca de 7,5 milhões de metros cúbicos anos. 2,5 milhões são exportados, mas um pouco menos de 5 milhões, 4 milhões e pouco, são consumidos aqui, né? Então, nós temos até um maior consumo do que a exportação, né? Talvez um pouco possa ser pensado, né, em termos de um direcionamento nacional, mas isso daí é um outro arranjo e ele não é de curtíssimo prazo como os impactos que nós estamos vendo aqui. E dependem também, né, de ações orquestradas, né, não somente do setor privado, mas do próprio governo, né? Então, tem essa fortaleza, vamos dizer assim, que é um setor tanto industrial quanto florestal bem posicionado, né, com capacidade de diversificação também de produtos, e eu acho que é explorar um pouco essa diversificação de mercados, como o Bartolomeu falou, até certo ponto de alguns produtos que possam ser trabalhados e não foram até o momento, né? Será que a gente está, então, diante de uma nova era industrial aí na madeira, que a gente vai ter que descobrir realmente novos mercados, deixar alguns produtos para trás, vai ter, não uma revolução aí enorme, mas sem dúvida vai mudar e não vai permanecer como é, né? Focar muito a produção, que sempre foi em termos de quantidade e volume, né? Produtos mais simples. Isso, será que o industrial aí, você que tem muito contato com outras indústrias também, acredita que isso não volta mais? Porque como que fica vocês, por exemplo, na indústria, se amanhã ou depois acaba o tarifaço? Qual que é a confiança que isso vai durar, né? Uhum. Será que vai durar ou daqui a pouco muda de novo? Vocês vão chegar realmente investindo tudo que foi feito só nesse mercado de volume, produto teoricamente mais simples? Ou a diversificação veio como realmente uma nova filosofia aí para a indústria? O que você acha disso? Essa concentração que nós temos em 2 mercados específicos e com um único produto, né, ela não é saudável, né? Isso com certeza, né? Se nós pudermos diversificar, né, isso é para tudo, acho que todo tipo de investimento, né?
E então, sim, buscar mudar um pouco, talvez, o rumo do investimento, né? Nós temos investido realmente por 20 anos em produzir mais e produzir mais barato, né? E com matéria-prima mais simples, né? Tem sido o nosso foco. E claro, é um direcionamento que nós devemos continuar ainda lutando nessa área e tentar preservar os mercados que nós temos, né? Não tem por que abrir mão deles, né? Mas tem potencial até para crescimento, na verdade. Né? Nós vimos, eu acho que até vai ter slides sobre isso, que tem muitos mercados grandes e eles pagam preços bem mais significativos do que os preços que nós trabalhamos, né? O Brasil chega a estar... tem mercados que pagam 50% a mais do que o preço médio que a gente trabalha, né? Claro, é um produto mais refinado, mas ele ainda é feito de toras, ainda é laminado em tornos, ainda é secado em secadores, né? Então isso é uma adequação realmente uma série de investimentos para conseguir uma qualidade mais adequada para esses mercados, né? E não para os mercados não só para os mercados que nós já trabalhamos, né? Então, acho que tem uma oportunidade, talvez até, de a gente levantar a cabeça e, olha, vamos procurar novos mercados. Né? Sem, claro, desistir dos que nós temos. Né? Sem desistir, né? Os Estados Unidos eu acho que não é uma opção de desistência, tem que insistir, mas até falando de oportunidade, a questão do ODR, né? A gente comentei ali no início, é uma barreira aí que a União Europeia está impondo. O Brasil sai na frente, né, Marcelo? A gente tem isso tudo organizado, né? De um modo geral, quase na totalidade, sim. Eu acho que é uma enorme vantagem, né, que nos coloca na frente de muitos outros países, né? E pela também organização do setor, porque nós estamos falando aí de organização e comprovações, né, que as empresas têm que oferecer em nível de detalhes não antes exigidos, né? Em termos de origem, né, em termos de temporalidade, em termos de volumetria, e esses controles já são parte, né, do dia a dia, até porque as cadeias elas estão muito focadas também em certificações diferentes, certificações de indústrias, mas certificações florestais, que pelo menos não é a mesma exigência das certificações, mas as certificações que vieram no passado, elas serviram para organizar, né, e gerar controles dentro da empresa. Então, com certeza, nós já temos um diferencial, pelo menos para isso que vem pela frente, né? Se realmente valer essa ODR aí, se eles não abrirem exceções para outros países, o Brasil realmente está bem organizado. O Sudat tem todos os controles há muito tempo, né? Só questão de organizar a documentação, outras indústrias que também têm. E os outros países, assim, que a gente percebe que são grandes fornecedores de compensado, madeira serrada. Vocês têm ideia de como que eles estão fazendo esse controle? China permite todo esse nível de controle ou não? Como que funciona em outros lugares? Lembrando que o DR ela é especificamente para o mercado europeu, né, da União Europeia. E assim, não necessariamente, ou seja, é um fato novo para o mundo, não é somente para o Brasil, né? Mas lembrando que eventuais dificuldades de empresas brasileiras ou de empresas de outros países, né, são dificuldades para acessar o mercado europeu. O restante do mundo, né, com algumas raras exceções, não tem imposto esse nível de exigência. Então, esses países, empresas que não consigam entrar na União Europeia, eles irão, né, disputar os outros mercados, né, e que são gigantes também, né. Mas, claro, a gente estava falando do compensado, né, quando você pega que muito do compensado brasileiro vai para os Estados Unidos, nós temos que lembrar que isso é mais ou menos 30% a 35% do volume exportado de compensado de pinos. Mas nós temos um outro Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, que é a soma de todos os países europeus. Eles ultrapassam até 30%. Então nós temos, assim, vamos dizer, grandes grupos, né, gigantes, em que, às vezes, uma barreira comercial, né, o tarifário em um país, permite essa dinâmica de mercado. E é uma dinâmica que ela é jogada com todos os países, né? Citamos anteriormente um
um país deixando de exportar para alguns players importantes e indo aos Estados Unidos, ele abre brechas, né? É o mesmo que com a UDR, ou seja, alguns países empresas que não acessem o mercado europeu, elas abrem um espaço no mercado europeu, mas elas vão buscar outros, né? É uma dança das cadeiras aí, né, Bart? Alguém vai sair de algum lugar, a gente vai ocupar isso. Uhum. E até entrando nessa questão dos volumes, já aí caminhando para o final da nossa conversa, a gente ia falar um pouco do market share, né? Uhum. A gente tem aqui os principais mercados, né? Nesse slide aqui sobre compensado. Então, produção, né? Você separou bem aqui, Marcelo, a importação, a exportação e o consumo, né? Então a gente vê grandes fornecedores, grandes produtores como a China, 116 milhões de metros cúbicos por ano de produção de compensado, mas que consomem 97 milhões. Então eles exportam uma pequena fatia, obviamente tudo que é pequeno na China é enorme, né? Não tem nada pequeno. Mas aqui dá para a gente perceber um pouco, né, de como que vai ser esse panorama aí, aqui mostrando mais do compensado, né? A gente vê países aí, grandes produtores, mas grandes consumidores. China, Índia, né, produzindo muito compensado, mas consumindo praticamente 100%. Né? E os Estados Unidos ali em destaque, você colocou, né, Marcelo? Eles produzem, então, 17 aí milhões, quase 18 milhões de compensado metros cúbicos por ano, consomem 30 milhões, ou seja, 13 milhões eles importam, né? E praticamente não exportam, né? Ou seja, a produção deles, com uma baixíssima exportação, precisa ser compensada, né? O compensado precisa ser compensado com importação. Então, as importações deles, né, são gigantes. Aí, é claro, estamos falando em compensado de softwood e hardwood, né? A estatística vem assim, mas nós sabemos que softwood representa bastante. E aí nós temos também o Brasil, né? Os números que eu lembrava, né? O Brasil produz 7,2 milhões, exporta, né? Pelo menos esse número é 2023, a última estatística, 2.800, quase 2.900, mas exporta 4.300, né? Então tem um consumo interno, na verdade, de 2.800. Havia comentado de ser 4 consumo, não, 4 é a exportação, né? E isso foi 2023. Os números de agora estão um tanto diferentes. Mas nós temos outros mercados, né? Consumidores, né? E alguns deles até não são assim acessíveis. É o caso da Índia, por exemplo, praticamente ela produz para si mesma, né? 23 milhões e 23 milhões produzido e consumido, né? Agora, existem mercados, né? O Japão, por exemplo, não é um dos maiores produtores, está entre os 10 mais, mas ele é o segundo maior importador, né? Coreia, então nós estamos olhando ali muito de um mercado asiático, né? Com potencial. Começa a aparecer ali, né? Reino Unido, Alemanha, né? Justamente aquela soma, né, de países europeus que junto eles viram gigantes, né? Nós temos aqui 2 entre os 10 mais, mas estão individualizados. E nós temos também, né, o México é um importador, né, muito daí por questões de trabalhar produtos lá dentro, né, mas tem o mercado próprio deles. Então existem oportunidades, mas é claro, as oportunidades vêm com desafios a serem sobrepujados em termos de diversificação de mercados. Nós temos aí dentro, né, embutido, diversificação também de produtos, como foi comentado, né, de trabalhar de uma forma um pouco diferente produtos que já fazíamos antes, né? É isso mesmo, Bart. Você vê que o Brasil ainda tem espaço aí no planeta a conquistar. Você acha que realmente a gente continua sendo um potencial fornecedor de compensado
e de madeira de uma forma geral, né? A gente vê que é possível. A nossa participação do mercado mundial é pequena, né? Apesar de a gente ter uma vocação exportadora grande, né? O Brasil, uma boa parte do que nós produzimos é voltado para exportação, mas a nossa participação é pequena, e especialmente na participação nos mercados que têm preços altos. Por exemplo, o que nós vendemos para o Japão? Nada, né? É um mercado que tem um preço de compensado grande, pelo que sabe. A própria, bom, a Índia, ela não é uma importadora, mas a gente, pelo que se sabe, os preços de mercado interno são bem interessantes lá, né? O Brasil poderia ir lá disputar esse mercado, né? A Coreia, o que nós exportamos em compensado para a Coreia, né? Acho que até tem exportação, mas não é nada significativo, né? Olha um caso interessante, a Malásia, que a vida inteira era um concorrente nosso, né? Especialmente quando a gente fazia tropical, né? Então, E está ali comprando 2 milhões de metros cúbicos de compensado, né? Nós não vendemos talvez umas lâminas para lá, né? Matéria-prima. Então tem muitos mercados que têm oportunidade para vender. E o próprio Estados Unidos, né? Olha, claro, com tarifaço é complicado, mas existe um mercado de madeira dura enorme lá, com fábricas que produzem lá também, produto de uma qualidade alta, preço alto, né? E o Brasil não participa de nada disso, né? Nós participamos exclusivamente dessa chapa que é para construção, é para embalagem, é para uma estrutura de imóvel, né? É o nosso único nicho, né? Então tem sim uma oportunidade muito grande. É fácil de entrar? Não é fácil de entrar, né? Eu lembro de como é que foi, quando começou, mesmo com um produto que era bom de fazer nas fábricas, como foi o caso do CDX na época, o tanto de horas que foram trabalhadas para desenvolver o produto dentro das fábricas, para conseguir as certificações necessárias e depois em prática colocar no mercado, né? Quantas viagens o Januário fez para os Estados Unidos para oferecer esse negócio, né? Quantos lotes de trial orders que foram feitas para tentar fazer isso aí, né? Realmente precisou ali 2 anos de insistência e trabalho comercial e financeira para bancar o projeto, né? Para acontecer. Então, não é de uma hora para outra, né? E não foi diferente quando a gente começou daí na Sudati com o CE2+, por exemplo, né? Quer dizer, um produto que teve pouca mudança em relação ao que era, mas o Fabiano rodou essa Europa por 3 anos, para lá e para cá, oferecendo, olha, tem o CE2+, é igual, é melhor, as DOP são iguais, números bons, mas o mercado não... Demorou um tempo, até que houve um momento em que o mercado precisou de produto. Pois tem o telefone daquele menino do Brasil que vinha aqui oferecer, agora Vamos testar. né? Menino, digo que o Fabiano tinha 20 e poucos anos na época, né? Era um menino na época, né? E pegou esse desafio. Então, aí sim, então é um trabalho de anos, não é um trabalho não é estralar o dedo, né? Então, mas nós temos 2 casos de sucesso, né? Só que agora é um pouco mais complicado, porque são produtos que demandam mais mudanças na forma de trabalho, né? Mas os números estão ali, os mercados estão ali. E, por exemplo, aí estão listados só os top 10, né? Mas você observa ali na exportação, na importação dos países, um gap. O total do mundo é de 63 milhões. Os 10 mais consomem 36. Então, nós temos 27 milhões nessa diferença, que são o restante pulverizados. Dos países. E 27 milhões são várias vezes muito mais do que o Brasil exporta. Então, são mercados, mas como o Bartolomeu falou, né, não é para o mesmo produto, não é um produto homogêneo que está esperando para que a gente coloque. Mas existe espaço, né, do ponto de vista de diversificação de mercados, né? Mas tem outras ações assim que... Bom, consumo existe, floresta nós temos, indústrias preparadas aí. Nós temos, mas vai ter um trabalho muito difícil, né? Até aproveitando já para a gente finalizar aqui nossa conversa, diante de tudo isso, o que dá para a gente esperar até, vamos falar 2026, eu não quero atrapalhar vocês aí, desafiar demais, né, o poder de adivinhação de vocês. Mas para fechar o ano, Marcelo, o que você enxerga aqui para a nossa indústria exportadora aqui do Brasil? Bem, uma pergunta difícil, né? Você viu o que um mês fez no mercado, tentar chegar no fim do ano com previsões, assim, vamos conseguindo, pensando que as coisas sigam, né, este ritmo em que estão,
né? Estamos no segundo mês das tarifas, né, americanas. Acho que nós teremos aí, como já falamos, alguns meses pela frente desafiadores, né, difíceis, em que empresas terão que tomar decisões, né, de redução, principalmente aquelas que têm uma exposição muito grande aos Estados Unidos. Nós vimos exposições aí em termos das exportações brasileiras, mas tem empresas que estão mais ou menos voltadas, né, para um mercado americano. E isso é, acho que, uma lição a ser aprendida, né? Algumas, acho que já até aprenderam, né, a se posicionar apenas para um produto, para um mercado. Eu acho que isso é um ponto bastante relevante nesse aprendizado. Mas nós estamos trabalhando aqui com uma situação dinâmica, diferente de 2008, em que foi uma ruptura, né, repentina, mas foi de mercado, em que ele não tinha como voltar imediatamente. Aqui nós estamos vendo uma situação que ela pode ser contornável, mediante, evidentemente, ações que precisam, né, ser trabalhadas e não estão somente, ou já nem mais estão, nas mãos do setor, né? Tanto quanto nas defesas, né, como foi falado, de associação, que foi feito tudo que foi possível. Eu acho que estamos aqui atingindo uma situação em que as empresas, né, do ponto de vista do que elas podem fazer para contornar essa situação de mudar, de fato, né, essa tarifa, ela não fica mais só nas mãos das empresas, ou pelo Enquanto o menos governo não for lá, esta, a gente né, não tem o que fazer. mudança de tarifa não é uma tarifa contra empresas individuais, é uma tarifa em termos de nações, né? E é esse posicionamento que precisa ser definido, e é uma grande expectativa do setor para que isso aconteça, né? Eu acho que existe um dinamismo associado aí a esse final de ano que ele pode até ter alguma reversão. Mas tem coisas em paralelo e que devem ocorrer, né, até o final do ano. Falamos aí de outubro, né, das primeiras medidas preliminares aí do antidump, mas a 232, né, a investigação, ela tem 270 dias e ela pelo menos o prazo estabelecido é de 270 dias, que finaliza em novembro. Então nós devemos ainda nesse final do ano ter, né, uma definição mais clara. E esta medida, que quer que ela seja, terá o poder de, independente de negociações, alterar esse percentual para todos os produtos que estão sob investigação. Leia-se alguns do que nós falamos, compensado, né, sendo um deles. Mas eu acho que é de um momento realmente de se monitorar que esses próximos meses, tomar algumas decisões, né, as empresas. Existem algumas medidas governamentais, tanto no plano federal quanto estadual. Elas estão sendo vistas mais como medidas de curto prazo, de certa forma paliativa, que não endereça a totalidade do impacto potencial, pelo menos, dessa tarifa. Mas, para algumas empresas, pode fazer bastante sentido acessar essas oportunidades do ponto de vista de créditos, né, ou algum investimento, renegociações, né? Eu acho que vale a pena para as empresas pensarem, colocarem também na mesa e entenderem um pouco mais desses pacotes que estão sendo oferecidos, embora, como eu comentei, tenha um caráter mais paliativo no momento. É o que dá para fazer até o final do ano. E vocês lá, Bart, o que vocês estão, né, conseguem enxergar até o final de 2025? Segurando fôlego, né, Gustavo? Segurando fôlego para esperar as definições acontecerem, né? Talvez agora, em começo de outubro, a gente tenha uma volta da Europa, né, de uma forma ou de outra, né? E a qualquer momento pode ter mudança na situação dos 40% nos Estados Unidos, né? Ou, se não,
né? O americano talvez só vá pagar os 40% lá em janeiro do ano que vem, né? Então, nós temos que achar uma forma de chegar até lá, né? Com o mínimo de demissões possíveis, mas que talvez não sejam, talvez algumas sejam inevitáveis, né? Daqui a um pouco acabam as férias, né? Não tem férias para sempre, né? São só 30 dias, né? Então já está, esse mês é o meu momento, já vinha um pouco de antes, né? Então, aguardando definições, né? E realmente tentando fortalecer essa situação da Cidade USA, né? Para continuar podendo embarcar de uma forma um pouco mais livre do ânimo do cliente naquela semana, né? E aguardando a situação da Europa também, né? Como a cidade está bem preparada, com produtos que podem vir a substituir o Pinus lá, né? Não sei se igualmente, mas se o mercado tiver vontade de comprar coisas novas, a cidade tem várias opções, né? E aí realmente aguardando, né? Não tem... tá bem nublada a bola de cristal nesse não momento. Não dá para né? prever nada, né? Bem inicial também, né? Outra coisa também é também reduzindo os custos onde dá, né? Tem uma matéria-prima que vinha mais de longe, ou uma matéria-prima que era um pouco mais cara do que a média. Isso também está sendo tirado da equação, né? Ficando com o que é mais competitivo também, né? Mas não tem muito milagre nesse ponto, né? Apesar de um otimismo em relação a 2026, o momento agora está muito complicado. Tem que passar por essa fase, né? Tem que sobreviver esses 3 meses pela frente, né? Dá para perceber que assim que todo mundo torcendo para acabar o ano com alguma informação, né? Essa linha de crédito que o governo está oferecendo agora, que não é dinheiro de graça, é dinheiro que vai ter que ser pago de volta. Mas ele pode ser um bom é uma das pequenas esperanças, né, das pequenas ajudas que a gente tem aí, né? A gente espera uma ação mais forte do governo nessa parte de negociação, estão ajudando em alguns sentidos aí manter as indústrias com fôlego até 2026. Eu acho que muita coisa pode mudar. Bom, senhores, quero agradecer a participação de vocês, né, aqui nessa conversa. Espero aí que você que acompanhou a gente tenha gostado aí do bate-papo e se preparado aí para até o final do ano. E eu queria deixar um espaço aí para vocês, né? Se o pessoal quiser conversar com vocês, Marcelo, onde é que eles podem te encontrar? Bem, eu acho que o caminho mais direto é o site, né, da própria SCP e conversa, né, com a empresa, www.scp.com.br, e os meus contatos diretos na empresa é MVStech, sobrenome não é muito simples, mas vai estar na tela lá. Exato. @stcp.com.br. Estamos à disposição. Legal. E Bart, como é que o pessoal pode falar com você aí para aprender um pouco mais sobre o compensado e a história? Acho que o meu e-mail é mais fácil, né? Bart, BART@sudate.com.br. Todo mundo te acha. Responder alguma pergunta. Legal. Então, obrigado novamente, senhores. Obrigado aí você que acompanhou a gente até agora. Fique ligado aí no woodflowexporter.com se você precisa do EUDR. E acompanhe a gente nas nossas mídias sociais, no canal YouTube e todas as outras mídias. E até uma próxima. Obrigado.